Fala, povo de Deus! Hoje eu tô aqui com uma pessoa muito especial. Eu vou tentar fazer igual ela fala. Não consigo. Mas vocês vão ver que ela tem esse dom de fazer isso. Mas além disso, ela é doutora, ela é pastora, ela é apóstola, ela é mestre. Que mais? Gente, ela é missionária. Viajou para África do Sul, para outros lugares mais, né? É a Yara. Tô sem palavras. O meu repertório acabou. Menos. Mas ela é demais mesmo. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigada, feliz Obrigado por demais. você ter aceitado esse convite. É isso. Estamos aí para bater esse papo, né? Não, feliz demais. É uma alegria estar aqui, principalmente agora, conhecendo um pouco mais, né? E saber que, tipo, onde está o coração, né, do projeto. É um coração de trazer jovens e adolescentes para Cristo. Poxa, não tem como não querer participar disso. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter vindo. Gente, eu queria começar com uma pergunta aqui para a Yara. Só para o pessoal também conhecer, né? Como que você chegou aí até Cristo primeiro? Aí depois a gente vai para as outras vias aí da sua vida. Fechou. Não, fechou. Era assim, Thiago, quando eu era criança, a minha família, a parte de mãe, toda era cristã. Todos eram evangélicos. Minha tia tinha uma igreja, ela era pastora de uma igreja. É mesmo? E ela e o marido dela. E a família toda era dessa igreja, menos a minha mãe. GG. A GG, exatamente. A GG odiava crente. É mesmo? Que isso? Essa eu não sabia. Odiava crente, ela não suportava crente. Ela e meu pai. Eles eram casados nessa época. E aí era assim, meu pai era mais católico, meio não praticante. A minha mãe era bem praticante, então ela era bem assim... Ela sempre teve sede de Deus, sabe? E ela buscava ali o máximo possível dentro do que ela entendia que era estar perto de Deus. E aí, no meio disso, eu ia muito na casa dos meus primos, que eram os filhos da pastora, entendeu? E aí eu gostava pra caramba da igreja, porque lá tinha um projeto com crianças, adolescentes. E a igreja que eu ia, que era a igreja católica dos meus pais, na época, acho que hoje é bem diferente, mas na época não tinha, assim, uma coisa específica para crianças, adolescentes. Então, eu basicamente ia às 7 horas da manhã, né, domingo, ficava meio que dormindo e meio acordada. Nossa. Meu pai sempre ficava fulano. Mas então, você gostava eu desse não horário? gostava de jeito nenhum. Gente, pra criança e pra adolescente. Não, Deus me livre. Não, e o pior é que eu sou, né, hiperativa. Então eu tinha muita dificuldade de ficar quieta. E meu pai, cara, domingo era dia de apanhar, entendeu? Domingo era dia de apanhar, era tipo assim, já tava no meu imaginário, assim. Era o dia de ir pra igreja, provavelmente, ou eu ia dormir, ou eu ia ficar inquieta e chegar em casa. Aí sabe aquela coisa assim, que era antigamente, hoje o povo não faz mais, assim. Chegar lá em casa, a gente acerta as contas. Aí, filho, era vara de... Exatamente. Era daquele naipe. Facão comia. Nossa, era triste. Antena de televisão. Era isso. E aí, então, assim, pra mim era... Pô, eu gosto de ir na igreja da minha tia. Esse negócio, a igreja dela é mais legal. Era meio isso, sabe? E minha tia fazia muitas coisas legais. Ela fazia a gente memorizar versículos, mas com gincanas, sabe? Tipo, a gente ganhava prêmios. E aí, isso pra mim fazia muito sentido. Eu gostava de estar lá. Então, acabou que eu fui primeiro, assim, né? Na verdade, eu não ia pra igreja independentemente, né? Quando os meus pais se divorciaram, eu tinha 7 anos. Então, eu devia ter, nessa época, uns 6. Não podia, assim, eu vou na igreja da minha tia hoje, né? Mas toda vez que eu ia pra casa dos meus primos, eu ia e ficava muito feliz. E aí, quando os meus pais se divorciaram, eu tinha 7 anos, a minha mãe se aproximou mais da família dela e foi para essa igreja. Aí eu fiquei feliz. Aí eu comecei, porque aí eu meu coração já estava lá. E aí começou esse processo de compreensão mesmo do evangelho, né? Porque uma coisa é assim, você ir para a igreja, você fazer oração de eu recebo Jesus
E outra coisa é você, de fato, aprender o evangelho, ser discipulado, conhecer mais das escrituras. Então, esse aí foi um longo... Está sendo ainda, né? Que é contínuo. Um longo processo. E aí, depois disso aí, eu tinha 7 anos, fiquei na igreja da minha tia até aproximadamente uns 14 anos. E aí, a gente foi para outra igreja, que foi onde eu te conheci. E aí, beleza, lá a gente tinha um projeto todo muito maior com adolescentes. Aí lá eu acho que foi muito legal. Muito bem estruturado, né? Lá foi muito legal porque, assim, essa parte que você mencionou, né, de missões e tal, era muito de lá, né? Então, lá que a gente chamava de rede de adolescentes, então, na rede de adolescentes, tinha muito, assim, assim, obviamente, né, com as limitações de conhecimento que a gente tinha da fé também, mas tinha muito um incentivo à leitura da palavra, jejum, a missão. Eu acho que tinha isso, uma veia muito forte, né, de evangelismo. O trabalhar, missão, né, porque os ministérios de artes eram muito fortes. Exato, né? Muito fortes. E aí, daí em diante, foi assim, eu acho que assim, eu posso dizer que é uma caminhada de amadurecimento, né? Eu tive algumas crises no meio da caminhada, não assim, eu nunca tive uma crise assim de querer sair da igreja ou desviar, uma coisa assim, não. Mas eu já tive crise do tipo assim, pô, será que tipo, Deus existe mesmo, né? Será que realmente eu tô do lado certo? Será que isso aqui tudo não é uma viagem da minha cabeça, sabe? Eu já tive... Mas por quê? Isso foi principalmente quando eu já estava ali... Deixa eu pensar quantos anos. Eu tinha 20 e poucos. Por quê? Eu já estava na faculdade, e aí eu quero deixar muito claro que não é tipo assim, a faculdade me desviou, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que eu estava numa comunidade de fé nessa época muito rasa de conhecimento, sabe? Então, eu estudava muito na faculdade. Então, o Thiago falou que eu sou doutora, né? Mas eu não sou médica, não, tá? Porque quando eu formei no doutorado, aí eu falei, eu tenho meu doutorado. Ele falou, você vai trabalhar no hospital? É mesmo? Então... Talvez não lá, mas... Não. Porque eu sou doutora em linguística aplicada, né? Então, eu fiz graduação em letras, aí eu fiz o mestrado na mesma área e depois eu fiz o doutorado. E aí, nesse período do mestrado, a gente estuda muito. Então, você começa a ficar meio... querer coisas mais sólidas, né? Então, quando a gente tinha passado por uma transição nessa época, então a gente já não estava mais na rede de adolescentes, e aí a igreja era enorme, e eu ia, tipo assim, no culto e ficava lá perdida ali. Foi na época de transição. De transição. Porque uma vez eu li uma pesquisa que fala que é a época, né, que a gente mais perde pessoas na igreja é justamente no período de transição. E, tipo assim, do junior para o adolescente, do adolescente para a juventude. Faz sentido. Da juventude para um momento de casamento. Exato, faz muito sentido, né? Que é um momento de mudança e readaptação, né? Sim. Para mim foi isso, assim, a gente estava sempre com os mesmos pastores que eram muito próximos, aí de repente eles saíram e aí a gente ficou meio assim, perdido naquela igreja enorme. Então ia nos cultos, participava de tudo, mas era muito frase de efeito, sabe? Eram uns negócios assim, eu ficava lá ouvindo e pensando assim, não, mas isso com base em quê? Não faz sentido. Não, mas isso aí não se sustenta, porque se for essa lógica, então tal coisa não faz sentido. Então tá indo contra a Bíblia, não faz sentido. Então eu ficava assim, entendeu? E aí... Seu lado bereano. E aí, só que aí olha o problema, porque até então... É ótimo, só que até então eu tinha aprendido que não, né? Que, tipo assim, você ter dúvida é incredulidade. Entendi. Então, eu comecei a falar, tô perdendo a minha fé. Então, ou eu tô perdendo a minha fé, ou de fato a fé não... Tipo, é uma viagem que criaram e aí eu tô no lugar errado. Por outro lado, eu estava fazendo mestrado, então era tudo muito bem fundamentado. Então, eu tinha os artigos acadêmicos, eu tinha os professores, eu perguntava, eles tinham as ideias das teorias e tal, e aí eu ficava assim, cara... Tá errado, né? Eu tô do lado errado. Porque aqui, pelo menos, eles estão fundamentando tudo. Aqui é um monte de frase de efeito. Aqui, né, na igreja que eu tava indo, na época, é um monte de frase de efeito que não se sustenta. Será que eu tô do lado certo? Né? E aí eu comecei a ficar em dúvida. Só que era muito doido, assim, Thiago. Porque no meu coração,
A certeza era assim, cara, Deus existe. Deus existe, não tem condição dele não existir. Tudo que eu já vi, assim, a existência, o ser humano, Deus existe. Não faz sentido ele não existir. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou sentindo nada, né? Ao mesmo tempo, parece que a minha fé foi embora. Ao mesmo tempo, parece que eu não creio. O que está acontecendo? Eu entrei em crise. Tipo, eu fiquei meio desesperada mesmo. Nessa época, eu estava já para o fim do mestrado. Então, o mestrado dura 2 anos. Então, eu estava ali mais ou menos um ano e 6 meses, assim, que é o momento que você já começa a escrever a dissertação. Na marca do pênalti. Exatamente. Então, assim, também é um momento que você está muito dedicado aos estudos, então você não consegue ser tão presente em tudo da igreja. Eu conseguia ir nos cultos de domingo. E como lá também não tinha tanto apoio, incentivo, então, assim, pra mim era eu ir, e não ia, não fazia diferença nenhuma, né? Era só mais uma gotinha. Pro nosso contexto de adolescente, o que a gente aprendeu era estar na igreja sempre, o tempo todo. Dia. Assim, um outro extremo, né? Foi, entendi. Só que ao mesmo tempo, assim, ali era tipo, se eu for, não for, não, sabe? Não tem ninguém pra perguntar parece que é meio errado, sabe? Perguntar talvez é falta de fé. Então eu fiquei meio perdida, assim, nessa época. Meio perdida, assim, né? Internamente. Eu estava na igreja, continuava lendo a Bíblia, eu orava, mesmo que eu não sentia nada. Isso me incomodava muito. Porque até então eu tinha uma fé que era muito sentida. Sabe aquela coisa de chorar, de sentir um quentinho no coração? Sentimento. E aí, de repente, eu tava numa fé que parecia que tava tudo na minha cabeça. Não tinha um negócio assim acontecendo. Aí eu falei, pronto, perdi a fé, né? Porque, assim, né, fazendo spoiler, né? Até então, eu entendia que a fé era sentimento. Né? Se você não sente, você não crê. Eu não entendia, assim, que não, a fé não é só quando você sente. Né? Se for, nossos sentimentos, eles são muito voláteis, eles mudam o tempo todo, né? Tem dia que você fala, nossa, eu amo os meus filhos, eles são, que criaturinhas maravilhosas, né? Tô imaginando você que tem filhos. Que criaturinhas lindas. Tem dia que você fala, não é possível, gente, tem condição, você fala a mesma coisa. Onde que eu tava com a cabeça? Exato, entendeu? Então, assim, imagina se a nossa fé dependesse disso. Um dia você, tipo, Deus é o melhor para você, no outro dia você não sabe nem se ele existe, né? Não se sustenta uma fé assim. Então, eu considero que essa crise aí de fé e esse contexto, viver nesse contexto, que me fez, inclusive, perguntar mais, né? Querer algo mais fundamentado, que foi o fato de ter estudado na universidade, isso me fez buscar a fé mais profundamente. Então, foi um momento que não me afastou de Deus, foi um momento que me fez enxergar que o que eu estava seguindo era muito superficial. Então, de novo, eu passei por uma transição. Então, dentro da igreja, era uma igreja gigante que fazia pequenas igrejas nos bairros. E aí a gente foi para uma igreja no bairro dessa mesma igreja. E aí, nessa igreja no bairro, os pastores eram mais próximos e eram muito bem fundamentados na palavra, no evangelho. Então, eu comecei a perguntar e ser muito bem acolhida, sabe? Tipo assim, chegar lá e falar, preciso conversar. Aí eu ia lá, mas não, por que Deus faz isso no capítulo tal? Aí eles, é por causa disso, tal. Tá. Aí eu voltava para casa, no meio do caminho, eu indo pro carro, eu pensava, mas isso aí então quer dizer que naquela outra parte, não, amanhã. Amanhã eu posso ir de novo? Tinha dia que eu ia assim, 3 vezes na semana, de tarde, porque na época eu tava fazendo mestrado, eu tinha bolsa. Então eu trabalhava e estudava na UFMG, que era do lado da igreja. Então, tipo assim, era assim, na hora do almoço eu vou lá, falo, depois eu volto. Porque eu tava tão assim desesperada por entender o que estava acontecendo, quem que era Deus, se de fato aquilo era verdade ou não, que eu comecei assim a pedir ajuda para todo mundo. E aí, como lá eu encontrei auxílio, então eu vou perguntar. O quê? Perguntar não é pecado, não? Não, então agora eu vou fazer todas as minhas perguntas, entendeu? E isso foi muito bom no meu amadurecimento na fé, né? Então foi assim, foram pastores, né? O Pipe, o Bruno Arruda, a Renata Arruda, o Clélio, eles, né? O Bruno Arruda,
foi um dos que mais me ouviu nessa época, porque ele trabalhava na igreja full time, né? Então ele era o pastor que estava lá toda vez que eu ia. Coitada, ele que tinha que me aguentar. E todos eles continuam lá. Não, o Bruno não. O Bruno saiu, e ele é a esposa dele, a Renata, né? Eles estão em outra igreja agora. Uhum. Mas são assim, continuam sendo uma bênção na minha vida. Eles são. Nossa, me ajudava demais. E aí, nesse momento, eles me indicaram alguns projetos, por exemplo. Eles me indicaram o Labri, que é um projeto, né? Vou chamar de projeto, assim, que começou na Suíça, se eu não me engano, com o Francis Schaeffer. E aí, a ideia do Francis Schaeffer era, tipo, veio justamente de uma crise de fé. Sim. Porque foi uma coisa assim, cara, como que a fé... tipo assim, a fé, ela não pode ser só um negócio assim, um dia nós vamos pro céu. E aqui a gente tem que aguentar isso aí, viver aí e tal, mas pensando que um dia a gente vai pro céu. Entendeu? Uhum. Ele ficou assim meio... Cara, não faz sentido. Uma fé que é só lá para frente, né? Uma fé que não modifica o meu hoje, que não me traz esperança para o meu hoje, né? Aquelas dicotomias, aquelas separações, tipo... entre sagrado e secular, sabe? Então, ter fé é só estar na igreja. Então, eu não posso trabalhar com arte, né? Porque a arte é um negócio que não tem a ver com a fé. Ou, não, você trabalha fora da igreja? Não, você tem que largar tudo e ser missionário. Porque é o único jeito de servir a Deus é assim. E não compreender, por exemplo, que no mercado de trabalho é um grande campo missionário, Sim. né? Então, ele começou a pensar sobre isso e ele criou esse projeto. O que é sensacional. Porque, ultimamente, Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso. Uhum. E tem usado, inclusive, aquela parábola. Eu até comentei em outro podcast aqui. Uhum. Do dono da vinha. Sim. Então, ele vem e chama uma galera para trabalhar de manhã. Uhum. Aí ele chama uma galera para trabalhar meio-dia. E depois ele chama uma galera já quase terminando o horário de trabalho. Sim. E todos ganharam o mesmo salário. Uhum. Mas o que fica para mim? Que Deus não tá nem aí com o pagamento. Todo mundo vai morar no céu. Que bom, graças a Deus, né? Mas estar no primeiro horário, trabalhando, é mais tempo com Ele. Uhum. E nós somos criados para isso. Uhum. Uhum. Então, entender que no nosso mercado de trabalho ou na igreja, qualquer outro lugar, estar trabalhando com Deus, para Deus, é passar mais tempo com Ele. O que é melhor, né? Sim. É assim, a nossa vida em si, ela é sagrada, porque você vive a sua vida diante de Deus. Então, é sagrada. Se você está trabalhando dentro da igreja, e aí eu estou falando trabalhando, assim, todos nós somos chamados a servir uns aos outros. Então, né, na igreja, a gente precisa do voluntariado, a gente precisa dos irmãos que vão ajudar com as crianças, que vão ajudar na mídia. Então, isso aí todo mundo é chamado a fazer isso. Mas eu digo assim, aquela coisa de... sabe, teve um período na minha vida que eu pensava assim... não, eu tenho que ser missionária, né? Eu não posso fazer faculdade e tal, nada disso importa, são só títulos, né? E eu quero ser missionária. E, de fato, Deus chamou alguns missionários integrais, mas Ele também chamou todos os filhos para serem cartas vivas do Evangelho, onde quer que eles estejam, né? Então, é você compreender que 24 horas por dia, seja na escola como adolescente, seja na faculdade como jovem, ou num ambiente de trabalho, você está fazendo ou você está vivendo uma vida sagrada diante de Deus, né? E está sendo chamado para ser uma carta viva do Evangelho ali, né? Então, imagina a maneira como a gente enxerga o dinheiro, as relações humanas, a profissão, as relações, tudo isso tem que ser um testemunho do que a gente crê, né? Então, por exemplo, se você e o seu amigo que não é cristão lidam com o dinheiro do mesmo jeito, tem alguma coisa errada, entendeu? Se você lida com as pessoas, né, do mesmo jeito que aquele que não conhece Jesus lida, tem alguma coisa errada, né? Se a sua... Às vezes, porque às vezes a pessoa fala, mas eu até conheço gente que não é crente e que
e que faz coisas boas, de fato, porque a gente foi criado imagem e semelhança de Deus. A questão é que o pecado entrou no mundo e deturpou isso. Então você vai ver marcas de Deus em todos os seres humanos. Então isso para mim não é um sinal de que, tá vendo, não precisa de Deus. Não, pelo contrário. Para mim é um sinal de que Deus de fato criou todas as pessoas e há marcas de Deus em todas as pessoas. A diferença é que talvez a intenção do coração é outra. Às vezes a pessoa faz o bem e ela faz isso simplesmente porque ela sente que isso faz ela se sentir uma pessoa, uma heroína, né? Uma boa pessoa. Isso faz ela dormir mais em paz, né? A gente faz o bem porque Deus nos amou primeiro. Então eu amo o próximo como uma resposta a Deus. Logo, eu entendo isso como algo que Deus me deu e não que eu estou fazendo por conta própria. Então não existe glória para mim, né? A glória é de Deus. Então assim, às vezes o resultado pode ser o mesmo, mas o fundamento é outro. E o fundamento real é esse, que Deus que nos deu todas as coisas por meio de Cristo. Sim. Então a gente precisa estar, seja no ambiente de trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, em qualquer lugar que Deus nos colocar para viver uma vida sagrada diante dele, nós precisamos ter essa consciência de que é tudo dele, por ele, para ele. É por ele que nós nos movemos, existimos, né? Então, isso traz, assim, é como você disse, né? É um alívio e é um chamado mesmo. Todos somos chamados a ser cartas vivas de Deus nesse mundo, né? Independente de onde a gente está. Então, não tem uma classe... tipo assim, tem os missionários, né? Aí eles que são chamados. A gente trabalha e tal, de vez em quando a gente dá dinheiro para os missionários, né? Porque vai ficar com a consciência mais leve, né? Não é isso. É tipo, todos nós somos chamados. Então, todos nós... Eu compreendo que o trabalho do missionário que abdicou aqui de uma vida, de um trabalho no mercado, que ele vai precisar do meu apoio. Então, eu vou apoiá-lo. Mas apoiá-lo não é a única coisa que eu tenho que fazer. Além de apoiá-lo, eu preciso ser luz de Deus no meu trabalho. Né? Então, assim, é como se fosse uma percepção da vida como um todo. E não só da vida na igreja. Tipo assim, eu só penso em Deus quando eu penso na vida na igreja. Eu só penso em Deus quando tem um problema. Não, tudo é de Deus. Tudo, absolutamente tudo. Não tem nada na nossa existência que não seja tocado por Deus, que não faça sentido em Deus e a partir dele. Então, eu achei muito, muito legal quando eu entrei, né, para esse... Não, Labri? né? Eu fui para o Labri, porque lá eles fazem alguns retiros. E aí eu achei muito legal, porque uma das coisas que eles falam é que é um lugar para perguntas honestas. E eu tinha muitas perguntas honestas. Qual que é a diferença, né, de uma pergunta honesta e uma pergunta cínica? O cínico é aquele que não crê em nada e aí ele, tipo assim, ele tá perguntando para te desmoralizar mesmo. Entendeu? Então, assim, então me explica por que tal coisa. Tô te falando, cara. Tô te falando. Esse é o cínico. Sim. Agora, tem perguntas honestas que é tipo assim, de fato, eu quero... Por que Deus fez isso? Por que ele não agiu dessa forma? É uma pergunta honesta, né? E tem que haver espaço para essas perguntas. Primeiro, tem que haver essas perguntas, porque se você está conhecendo uma pessoa, conhecendo bem... Você parte de perguntas, né? Imagina aí quando você estava conhecendo a Marcela. Tipo, para conhecer ela mais, você precisou fazer perguntas. Mas por que ela age assim? De onde que vem isso? E esse pensamento? Será que ela gosta disso? Então, conhecer exige perguntas, né? Então, a gente precisa ter perguntas para Deus, perguntas sobre Deus, perguntas sobre o Evangelho. E elas precisam encontrar acolhimento, principalmente nos líderes ou nos irmãos mais maduros na fé. Então, ou você é quem tem a pergunta, ou você tem que ser aquele que tem ou a resposta ou a disposição de buscar a resposta junto com a pessoa. Né? Porque, às vezes, a gente não tem mesmo todas as respostas, mas a gente, cara, não sei. Mas vamos pesquisar isso junto? Né? Isso é discipulado. Né? Então, foi muito importante na minha vida nessa época. Foi uma época que eu aprendi muito sobre discipulado, que eu me aproximei muito dessas pessoas. Eles me falaram também da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. Foi muito legal porque, na época, eu me sentia muito sozinha dentro da academia, assim, como cristã.
Então, foi muito legal conhecer. Nossa, tem uns caras cabulosos, Thiago. Tipo assim, tem uns caras, assim, um dos Tinoco. maiores. Você conheceu o Tinoco? Não. Ele é da, acho que primeira ou quinta presbiteriana. Ele é Oh, que cientista também. legal. Que legal. Não, Muito tem uns caras, tipo assim, que o cara é um dos maiores neurocientistas do Brasil, por exemplo, o Covolan. Cara, crentaço, É mesmo, você entendeu? teve Tem contato com essa galera? É, porque eles fazem parte lá da ABC2 e são Sim. pessoas super É acessíveis, mesmo? muito acessíveis. O não, deixa eu lembrar o nome dele, eu ia falar o apelido. Gustavo Assi. O Gustavo. Eu ia falar o Guto. O Gustavo Assi é também um dos principais cientistas do mundo na área, acho que é engenharia aeroespacial, alguma coisa assim. Ó. Cara, crente, gente boa, que senta com você, conversa. Se olhar, tal. você E fala ali, seu irmão em Cristo. é o vendedor de coco ali. Entendeu? Se você falar assim, Muito gente, legal. tem muita gente crente que ama Jesus e que está fazendo ciência, que está fazendo a diferença no mundo, que está compreendendo que tudo é de Deus, né? Então, acho que isso foi muito importante para mim. Eu acho, não, eu tenho certeza, né? Foi Ter muito contato com importante. essas pessoas. Muito. Ter as minhas perguntas ouvidas, não ter sido estigmatizada, né, na igreja como um incrédulo. Foi só entrar para a universidade, agora tá cheio de pergunta lá. Sabia, universidade faz isso, tira o povo da igreja, essas coisas assim. Tem mesmo. Que às vezes o pessoal tem as ideias. Não, cara, tipo, uma fé que não se sustenta, seja na universidade ou em qualquer outro lugar, é uma fé muito superficial. Em algum momento ela vai ruir, entendeu? Então, a gente, por exemplo, a gente tem que estar nas universidades, tem que estar no mercado de trabalho e tem que perguntar quando a dúvida vier, né? Tem que ter apoio, tem que ter suporte dos irmãos mais maduros na fé, dos líderes, dos pastores, né? E a igreja precisa, igual vocês estão fazendo muito bem aí pelo Brasa, né? Tipo, investir nos adolescentes, investir nos jovens, ouvir as perguntas que eles têm, lembrar a eles que esse mundo é de Deus, né? É um mundo que jaz no maligno, mas isso é temporário. Sim. Ele continua sendo de Deus. Então, tipo, é um mundo que é de Deus e que está atravessado pelo pecado. Temporariamente, mas continua sendo um mundo de Deus. Então, nesse mundo de Deus, a gente é sal e luz. Então, que adianta, né, aquele texto, né, você pegar a lâmpada e esconder debaixo da cama? Não faz sentido. Não vou, gente, fica todo mundo aqui dentro da igreja porque é mais seguro, né? Fica aqui, não vai para a Universidade de Misericórdia. Mercado de trabalho, não. Vão todo mundo aqui na igreja porque, cara, isso não funciona. Não é para isso que Deus nos chamou, né? Ele nos chamou para ser luz no mundo, né? Então, Jesus fala, né, na oração que ele faz para o Pai em João, ele fala assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, essa é a nossa missão, né? Permanecer no mundo sabendo que Deus nos livrará do mal, né? E que nós somos luz. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus, tá doido. Bom demais, né? Isso não era pra gente estar... Mas você estava falando de entender você como missionária. Você passou um tempo fora como missionária? Sim, eu tive algumas experiências bem legais, assim, até. Foi quando... Na adolescência, né? Quando a gente estava na rede de adolescentes, a gente tinha... algumas viagens, às vezes a gente ia para cidades pequenas, evangelizava, vocês dançavam, eu cantava, né? Você foi da galera que foi de avião para São Paulo? Fui da galera que foi de avião para São Paulo. Isso foi marcante, não foi não? Marcante, você tá doido. Velho. Não, e a minha experiência foi muito legal, ficou assim, tipo, eu tinha acabado de entrar, né? E aí, quer dizer, não tinha chance de eu ser uma das escolhidas pra ir, né? Pra viagem. Porque, obviamente, eles iam... E muito justo. Eles iam colocar quem já estava mais tempo no ministério. Só que aí, a irmã que ia, ela falou: gente, eu vou ter que ficar e estudar. Aí era o mesmo timbre de voz meu. Então, então vai ter. E eu assim, orando assim: ô Senhor, eu queria muito, mas assim, se não der, tudo bem, Senhor, mas se puder, sim, eu queria muito. Aí quando ela falou, né, tipo, e foi assim, não foi uma coisa ruim, entendeu? Ela não ficou doente nem nada. Aí eu fiquei em paz, porque tipo, não, eu prefiro ficar pra estudar.
essa. Quer dizer, que pena. Oh, puxa vida, hein? Fico triste por você. Ai, foi muito legal. A gente foi, né, pra... Acho que era IBP, não sei, uma igreja em São Paulo. Uhum. E aí, eu acho que aquela foi a primeira vez que eu andei de avião. É mesmo? Eu acho que foi. E aí foi muito legal. Então, eu tive essas experiências. Depois eu tive a experiência de ir pro Congo. É, Não, primeiro foi a África do Sul, África né? do Que Sul. foi na época da Copa do Mundo. Foi muito Foi legal. legal. A gente estava com o Kaiser e a Suzy Sim. na casa deles, que eram pastores missionários. Uhum. Aí, nessa época, a gente evangelizava na porta dos estádios. Aí a gente já se sentia perseguido, porque às vezes vinha o povo da FIFA e mandava a gente guardar. Não pode distribuir nada aqui. A gente... Eu tô na janela 1040. Exatamente. Nossa, tá vendo? Fui perseguido. Era isso que eu tava tentando fazer, gente. Era Eu isso. tive que colocar, né? E aí eu ficava assim, nossa, olha, eu fui perseguida pelo evangelho, eu ficava feliz pra caramba. Eu acho que eu tinha 21 anos nessa época aí. Aí depois eu fui fazer um intercâmbio na Argentina. Era pra ficar 6 meses, né? E eu fiquei 1 mês e meio. Eu tive muita crise de ansiedade na Olha. época, e passei mal. Aí eu acabei voltando antes. Aí depois eu tive outras experiências legais, algumas com os Gideões, que era tipo um ministério interdenominacional, né, de oração. Então eu fui para o Peru como tradutora, porque eu falo espanhol também. Aí eu fui traduzir o pastor, né, que ia pregar no evento. Argentina, no Uruguai. Nossa, eu não sabia disso. Foi na época dos Gideões. Aí eu traduzi. Foi muito legal a experiência, porque me acrescentou em vários sentidos, né? Tanto da experiência de missionária, como também profissional, de poder fazer uma tradução consecutiva. Foi muito legal. Muito legal. Aí isso foi no Peru, Argentina, Uruguai. Depois, essa viagem que você está falando, que foi para a África do Sul. Aí chegamos na África do Sul, depois uma equipe foi para Burundi, outra para Moçambique, e a minha equipe foi para o Congo, República Democrática do Congo, né? Porque tem também a República do Congo. Aí a gente ficou lá 20 dias, se eu não me engano. Lá é muito pesado? legal. Ou, Não. assim, pesado em que sentido? O evangelizar. Assim, é muito... A região que a gente foi, porque, assim, tem o Congo mesmo, por exemplo, a capital é desenvolvida e tal. Porque, às vezes, as pessoas, tipo... A gente tem aquela visão de, assim, a África, primeiro, como se fosse um lugarzinho só, né? A África. Só que a África tem, se eu não me engano, 64 países, né? Então, são muitos países, inclusive alguns bem desenvolvidos, como a própria África do Sul. Nigéria também é bem desenvolvida. Só que né, dentro do Congo, a gente foi para uma região bem pequenininha, afastada da capital, que era uma área meio de guerra civil, assim, porque Nossa. foi muito doido isso. Uma das experiências da minha vida que eu falei assim, cara, não acredito que eu vivi isso. Quando eu paro e penso, parece que é assim, que eu sonhei, entendeu? Eu sonhei, não, isso não aconteceu, não. Porque lá... assim, primeiro que a viagem foi super longa, né? A gente chegava em Burundi de avião. Aí, de Burundi para o Congo, a gente ia de carro. E a gente chegou, tipo assim, na tábua da beirada de passar pela fronteira por terra, né? E a gente tinha que passar naquele dia. Então, aí o cara recolheu todos os nossos passaportes. Você sem passaporte, sem nem ninguém, né? Ué. Então, tipo assim, a gente ficou à mercê deles. E eram uns caras meio esquisitos, assim, sabe, que os caras, assim, querendo mostrar que era com as armas grandonas. E a gente, assim... Que loucura. Foi muito doido. Aí eu era... Tipo assim, de novo, eu não fui pra ser tradutora, porque lá eles falam francês, Swahili, Lingala... E aí tinha um pastor que falava inglês. Então, aí, tipo assim, na hora, ninguém me avisou nada. Só falou assim, é Yara que traduz, assim, é o quê? Sim. Só que tipo, a minha formação é português e espanhol. Eu aprendi inglês, tipo, igual todo mundo, entendeu? Entendi. Eu fiz um cursinho, eu não tinha, assim, nossa... Pra traduzir, né? Uma responsabilidade. Exato. Uma coisa é você ter uma conversa sabe, inglês. Outra coisa é você traduzir uma pregação em inglês. Tipo, é um trabalho profissional.
E ainda eu fui traduzir, cara. Essa foi muito doido, que eu fui traduzir com esses caras marrentos, tudo armado. Imagina se eu falo uma besteira lá, se eu traduzo Nossa, um trem pai. errado. Tava lascada, né? Ela ali, ó. Foi ela, não. Ela falou que, tipo assim, a gente odeia vocês. Não foi isso que você falou? Não, eu tinha entendido isso. Nossa, foi tenso, foi tenso. Aí eles pegaram os passaportes, a gente foi pro carro. Aí tinha um cara que era meio influente lá. E aí ele pegou depois os passaportes e tal. Mas teve umas coisas assim, a gente levou várias. A gente levou tipo, cada um levou 2 malas. E a gente foi instruído a levar pouca coisa nossa pra gente colocar doações. Entendi. De coisas médicas, por exemplo, algodão, coisas assim que podem ser transportadas, né? Tipo algodão, gaze, porque eles tinha uma clínica lá na cidade que era assim, era basicamente um prédio onde o povo ganhava menino, ganhava, tipo assim, uns negócios assim, você fala, cara, e quem fazia os partos era a pessoa mais experiente que tinha, porque de novo, né? A gente não tá na capital, a gente tá numa cidade muito pequenininha, como se fosse assim, numa cidade muito pequenininha lá no Vale do Jequitinhonha, entendeu? Entendi. Assim, sem recurso nenhum. Uhum. Então, quem cuidava lá era assim, a menina que estava fazendo enfermagem, quem fazia os partos era a menina que estava no 2º período de enfermagem. Nossa. Tipo isso, entendeu? Uhum. E essa clínica Tem aula de anatomia e ela tá... Exatamente. E essa clínica, ela era da igreja, assim, a igreja que abriu esse espaço porque não tinha era nada. E aí a igreja foi abrir esse espaço para poder, a igreja que a gente visitou lá, né, para receber as pessoas, ajudar e tal. Então, assim, foi uma experiência muito marcante para mim, porque a gente vê realidades diferentes. Por exemplo, lá tem, nessa área especificamente, as mulheres não exercem nenhum cargo assim de liderança ou na igreja, mas aquela coisa assim mais da casa e os homens que fazem essa parte. Então, para mim era muito desafiador porque eu era tradutora numa sala que só tinha homem. Era muito assim. E tinha toda uma questão da roupa, a gente tinha que usar umas roupas até assim Bem lá no longo. pé. Tipo, eu andava igual uma doninha lá, sabe aquelas. Sabe, tipo assim, Dona Maria, assim, indo trabalhar, fazer faxina, andava assim, entendeu? Uma saiona largaça. Nossa, vou te mostrar a foto, você não acredita, não. Aqueles cabelos assim, uns blusão, Legal. blusão, saião até o chão. Nossa, horrível, horrível. Você não gostava? Não. Puro estilo. Mas foi muito legal, assim, porque, primeiro, assim, eu vi muitos milagres. Por exemplo, eu acho que o próprio fato de eu conseguir traduzir foi um milagre, né? Porque era um vocabulário que eu não conhecia, assim, completamente, né? É um vocabulário... sei lá, por exemplo, na Bíblia você vai falar disso. Ele ungiu com óleo. Tipo assim, isso não é uma coisa que você aprende no curso de inglês. Sim. E em vários momentos eu lembrava umas palavras, sei lá, de uma música que eu ouvia 500 anos atrás. Eu falei, caraca, como que isso tá na minha cabeça? Tipo assim, tinha certeza que Deus que estava me ajudando, sabe, a traduzir. Teve momentos, assim, que eram 3 traduções, porque era o pastor que falava português, falava em português e eu traduzia para o inglês para o outro pastor que traduzia para o francês ou para o Swahili. Nossa. Então, porque não tinha alguém que fosse direto do português para o francês, por exemplo, ou do português para o Swahili. Então, assim, teve momentos que os dois... de um foi pro outro, entendeu? Me pulou. O Pentecostes ali. Porque, exatamente, o cara entendeu a mensagem. E aí ele foi e traduziu. Que legal. Entendeu? E aí, assim, aí depois parou e ele voltou, entendeu? Tipo assim, Yara, pode voltar. Tá? Tá bom. Eu vou ali sentar ali, né? Prestar atenção, vou dar uma descansada enquanto o Espírito Santo traduz. Então, sabe essas coisas que a gente ouve só, sabe, histórias dos outros? Foram coisas que eu vi, sabe, acontecendo. Então, foi uma experiência muito legal, muito forte e muito importante, assim, para a minha fé, até para entender, de fato, a questão da importância da evangelização, entender também como ser humano, assim, as diferenças, por exemplo, de recursos. A gente que mora em capital ou em cidades mais desenvolvidas, você tem acesso à água, né? Você tem acesso a
encanamento, você Básico. toma banho no chuveiro, que é quente e tal. E aí lá era tipo assim, os vasos eram mais aquelas, tipo fossas, Fossa. né? E tinha a água a gente tomava banho com balde, então você pegava a De quantidade. canequinha? De canequinha, exatamente. Pegava o balde de água e era o balde do banho. Aí eu ficava. O primeiro dia deu muito errado, não funcionou. Mas depois, nos outros dias, a gente já se adapta muito fácil, né? O ser humano se adapta muito fácil. Então, com aquele balde, primeiro dia, assim, eu não consegui lavar nem metade, tomei meio banho, né? E aí, depois, eu já consegui tomar banho, lavar cabelo, dar descarga no negócio, começou. Tudo foi funcionando. Exato, entendeu? E aí você pensa, cara, nossa, a gente vive com muita coisa, sabe? A gente gasta muito, é, vive, sei lá, com muitos excessos, a gente não considera isso, né? Que enquanto você tá gastando água pra caramba aqui, tem pessoas que não têm a água, então a gente deveria pensar nisso de forma. Isso também é cristão, né? Você pensar isso. É tipo assim, não é só a sua água, é a água do mundo. São coisas que fazem a gente pensar com questões que às vezes a gente acha que não, isso é coisa de só ambientalista que tem que pensar, não, isso aí não tem nada disso. Não tem, sabe, essa questão de pensar, poxa, como que eu uso os recursos que Deus me deu, né? Teve O que uma é que vez eu que eu fui muito invisto? marcado por um livro, que até o Bruno Bacelar, né? Uhum, Ele, no discipulado que ele tinha com a gente, e aí ele deu um livro para cada um ler. Ele me aham, deu um livreto, aham. Espiritualidade, onde, quando e como. Olha, nunca li esse. E tipo assim, é muito simples, mas fez tanto sentido que Uhum. ele ia na criação e falava, a nossa responsabilidade espiritualmente também é não jogar um papel de bala no chão. Falei, Exato, meu Deus, exato. nunca tinha pensado Sim. quão espiritual seria isso, né? Exato. E são coisas assim, é porque é aquilo que a gente falou, né, no início. A gente acha que a fé, ou viver a fé, é só ir na igreja, orar, fazer jejum, e isso que é viver a fé. Não, viver a fé é como você lida com o seu dinheiro, como Uhum. você lida com as necessidades do outro, como você lida com o meio ambiente, como você lida com as desigualdades, como você lida com o seu trabalho, com o seu tempo, né? Tipo, tudo expressa no que você crê. Tem Uhum. um livro que a gente vai começar agora lá na igreja, a gente tem um clube do livro, e a gente vai ler um livro agora que chama Você é Aquilo que Ama. E aí ele fala, o James Smith, que é o autor, ele fala que o coração, ele é como se fosse essa bússola que aponta para onde você vai, né? Então, o que você ama é aquilo que você segue. Então, por exemplo, se você ama o dinheiro, você vai construir toda a sua vida pensando no dinheiro como foco. Então, não vai te importar quanto tempo você tem com seus filhos, com a sua esposa, não vai ter essa de ficar dando voluntariado na igreja, porque tem dinheiro? Não tem. Se não gera dinheiro, então isso aqui não é prioridade. Então, se o seu coração aponta para esse ídolo, toda a sua organização de vida vai apontar para esse ídolo. E às vezes é por isso que a cobrança mas você nunca esteve. Não, mas eu nunca deixei faltar nada, né? Uhum, exatamente, né? Aí a pessoa pensa assim, não, o amor, né? O casamento, ou criação de filhos, é isso. Não, é muito mais que isso, né? Então, quando você pensa é como se você fizesse um exercício, né? Tipo assim, o exercício é de que modo as minhas ações apontam para o Deus que eu sirvo, né? Então, se, por exemplo, sei lá, eu não cuido do meu corpo, né? Isso é uma coisa que eu vivenciei recente, tipo, a compreensão de que cuidar do meu corpo, fazer exercício físico, ter uma alimentação saudável, buscar cuidar desse bem que Deus me deu, isso é também adorar a Deus, honrar a Deus. Então, não fazer isso aponta para outro Deus, porque o Deus que a gente serve, ele criou o corpo e ele valoriza o corpo, Sim. né? Jesus ressuscitou em corpo. Então, se Uhum. não fosse, tipo assim, o corpo é uma coisa ruim, Tem uma ficava o corpo de importância. Jesus lá e, né, eles iam chegar lá e ia estar o corpo de Jesus lá e Jesus ressuscitou em espírito. Não, o corpo não estava lá. Né? Então, Jesus ressuscitou em corpo. O corpo importa para Deus. Então, a gente entende que a gente precisa cuidar do corpo. Os estudos, como é que você lida com os seus estudos?
Então, se você entende o conhecimento, seja na escola, na faculdade, no trabalho, né, no ambiente profissional, com sabedoria, com dedicação, isso demonstra que você serve a um Deus de sabedoria, né? Provérbios, por exemplo, fala muito sobre a sabedoria, sobre a importância da sabedoria. Então, é como se tudo que você fizesse, a maneira como você come, como você gasta seu dinheiro, seu tempo, por exemplo, uma pessoa que gasta todo o tempo dela em entretenimento, é só celular e Netflix ou Prime Video ou qualquer outra coisa, ela demonstra que o ídolo dela é o entretenimento, né? E aí ela vai começar a adotar padrões que esse ídolo traz, por exemplo. Ela vai começar a viver a vida de acordo com os valores daquilo que ela assiste. E eu não estou dizendo que a gente não possa assistir coisas. A gente pode assistir, por exemplo, tem o Prisma, né? O projeto que é muito legal. Acho que chama Projeto Prisma, ou só Prisma. Que eles fazem eles chamam de exegese cultural, né? Então, eles analisam muitos filmes, livros, situações da atualidade que estão acontecendo a partir de uma perspectiva da fé. Então, filmes, a arte é muito boa. Obviamente que você vai fazer uma seleção, né? Você não vai ficar assistindo filmes ali, por exemplo, que te geram pensamentos impuros, né? Ou algo do tipo, ou que degradam o ser humano, né? Sim. Mas, se você só assiste isso, se você vive disso, se você só consome isso, os seus valores vão começar a ser esses valores, né? Então, é tipo assim, sei lá, no filme o que faz a pessoa feliz é o amor romântico. Aí uma pessoa que não tem um namorado, uma namorada, não é casada, ela vai se sentir frustrada porque ela não tem um amor romântico. E olha lá, feliz é quem tem um amor romântico. Porque é isso que está nos filmes. Feliz é quem tem dinheiro, né? Então, a pessoa vai começar a pensar, nossa, tá vendo? Eu só ganho isso aqui, pô, CLT, só ganho isso aqui, nunca vou ser ninguém na vida. Por quê? De onde que está vindo esse padrão? Porque não é do Evangelho. O Evangelho não fala, não diminui, não separa as pessoas entre o que elas ganham, se elas ganham mais ou menos, entendeu? Então, é como se a direção para onde o seu coração aponta, né? Ela vai determinar como você vive no mundo. Então, isso é muito importante, diz muito sobre nós e sobre o que a gente crê. Isso né? tudo vocês vão fazer o estudo e acompanhar nessa leitura, né? Eu tô divagando aqui já sobre o tema, né? Mas a gente... Mas qualquer um pode fazer parte? Pode. Assim, o Clube do Livro, ele é da nossa igreja, Ponte BH, mas muitas pessoas... Ele é online, então muitas pessoas, às vezes, acabam participando porque falam, poxa, eu gosto de livro, não tem na minha igreja. A gente pode deixar o link aqui também, né? Pode, é só na minha... Eu sempre posto na minha... no Instagram, alguma tipo a inscrição e tal, mas é no aplicativo da Ponte. Mas se a pessoa não tem o aplicativo, aí eu coloco lá nos stories, é só entrar e fazer a inscrição. Legal. Porque funciona assim, é pelo Google Meet, Sim. Então eu faço a reunião, tem um grupo de WhatsApp, aí a gente tem quinzenal, então cada 15 dias a gente discute um capítulo do livro. Eu fiz isso já, a gente está desde 2021. Então, já leu vários livros e a minha ideia era justamente assim, fazer com que as pessoas soubessem que elas podem ler as coisas. Porque sabe aquela coisa, tipo assim, todo mundo fala do C.S. Lewis. Aí você pensa assim, nossa, C.S. Lewis, mó legal, né? Esse cara deve ser legal pra caramba. Você já leu alguma coisa? Não, isso aí é só pra gente... Doutores, e tal. Então, a minha vontade era muito mostrar para as pessoas que não. Entendeu? Que são leituras para todos nós. Claro que, às vezes, você vai precisar de uma ajuda, porque tem alguma parte ali que tem um conceito que você nunca estudou. Então, o Clube do Livro ajuda muito nisso, porque, às vezes, tem coisas que você não sabe, que o outro sabe. Então, normalmente lá eu sempre faço um panorama do capítulo, né? Tipo, os primeiros minutos. E aí depois o pessoal vai abrindo o microfone, falando, ou contando alguma coisa. Nossa, isso me fez pensar numa situação que eu vivi, que tal. Então, assim, é bem leve, assim, não é uma aula, sabe? Então, muitas pessoas vêm, participam, às vezes vê, porque a gente tira foto e aí a pessoa acaba postando nos stories, né? Aí alguém mandou, o que é isso aí? Pode participar? Então, já participou gente de muitos lugares diferentes. É muito legal. Leitura, né, Thiago? Leitura legal. Muito bom. Nós vamos colocar aqui, o pessoal que quiser acompanhar, né? Para poder te procurar ou
fazer a inscrição lá pelo Fechado. app. É bem fácil. Olha, infelizmente, nós vamos ter que ir, mas você já fica intimada, você já se prepara a agenda aí, que nós vamos ter que marcar mais um. Eu tenho que ir lá nos negócios lá do Brasa lá. Eu tô chocada que você nunca me chamou. Não, gente. esse ano vai ter Eu tô conferência. chateada. Você vai participar ativamente. Queria deixar meu protesto, porque ele já me falou que o que foi a terceira, a última? 3 conferências. É a quarta. E ele não teve a dignidade, ele me conhece desde os 15 anos de idade. Eu, pelo menos, tenho 36. Quantos anos você tem? Vou fazer 40 em abril. Véi, 15 anos de idade eu conheço esse cara. O cara vai fazer 40 anos. Teve 3 conferências, ele não teve a dignidade de me chamar para uma conferência. Estou em débito. Fui moleque. É complicado, cara. Foi moleque. Fui menino, fui moleque. Melhore. Apenas melhore. Eu vou melhorar. Esse ano a gente pretende divulgar, né? Porque antes a gente fazia uma coisa mais local, mas esse ano a gente tá querendo divulgar mais. Sensacional. É muito bom, é importante, assim, tanto para quem participa, mas também para despertar uma consciência nas lideranças das igrejas de investir nos adolescentes, nos jovens, né? Às vezes são públicos que ficam meio deixados de lado. Assim, aquela ideia, sempre a gente, não, esse povo quer nada, não, esses meninos, né, isso aí, só quer saber de videogame, só quer saber de não sei o quê, sabe aquelas conversas de velho, entendeu? E não, é um pessoal, poxa, a gente mesmo, né, Tiago, a gente foi na adolescência, assim, Adolescente que Deus... é um potencial que não pode ficar Nossa, parado, você lembra? É isso aí, na adolescência, poxa, e tem coisas que eu trabalho hoje eu trabalho com ensino de oratória, faço palestra e tal, são muitas coisas que vieram dessa época. Porque lá naquela época, você lembra, né? A gente apresentava, a gente falava, a gente viajava para outros lugares, tinha a oportunidade de conviver com pessoas de realidades completamente diferentes. Ali, a gente era uns 2.000 adolescentes ali, né? Muita gente. Só adolescente. Não estão nem falando dos pais e tal, só adolescente. Então, tinha, assim, gente de todas as idades, de todos os contextos. Eu convivi com pessoas que moravam em locais totalmente diferentes dos lugares que eu morava, com situações diferentes do que eu via. Isso me fez um ser humano melhor, entendeu? Então, pensar nisso é muito importante. Eu acho que é um trabalho importante que vocês estão fazendo, né? Então, Glória continuem. Glória a Deus, nós vamos seguir. E me chama, né, cara? Nossa, não, esse ano vai ser diferente. Em nome de Cristo, você vai ver. O tema... Acho que até a gente lançar esse episódio, o pessoal já vai saber. A gente tá querendo trabalhar com os 5 ministérios, né? Legal. Apóstolo, mestre, pastor, evangelista e o profético. Legal, sensacional. Então, a gente quer dar um valor, fazer com que os jovens e adolescentes pensem nisso, né? Porque não é só quando a gente ficar velho. Exato. Não, então, a gente quer trabalhar em cima disso aí pra essa galera. Sensacional. Vai ser maravilhoso. Acho que vai ser muito bom. Esse ano vai ser... Como os outros, né? Foi bem legal, mas esse ano vai ser especial. Me chama que eu vou. Com certeza. Ô, gente, obrigado por você ter ficado aí ouvindo essa conversa que me edificou, me abençoou. Tanto é que nós vamos ter a parte 2, 3 e por aí vai. E eu quero te pedir para você compartilhar esse vídeo, compartilhar esse áudio com pessoas, né? Com seus amigos, com seus liderados, com pessoas que vão se sentir abençoados nisso também. E ajuda a gente aí nessa. É isso aí. Gente, para vocês então, fica um beijão, beijo e tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado, viado. Tamo junto, Deus abençoe e até a próxima.